Olá, eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance Um Brinde ao Nada. Aqui está a cópia porque está na gráfica, a cópia da capa. E esta é mais uma edição do programa Pense Comigo. Em cada edição, como você que nos acompanha já percebeu, a gente traz uma novidade e um convidado ou uma convidada especial. E desta vez também é assim. O tema aqui, hoje, é história. E, para nos ajudar a conversar sobre esse tema, especificamente sobre o berço da civilização, o Egito, e também isso tem a ver com nós, os tempos de hoje. Nós estamos aqui com a professora Karina Cardoso. Oi, professora Karina, tudo Olá, bom? tudo bem? Obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade. E para nos ajudar nessa conversa, nós estamos aqui com o jornalista Lucas Lorde. Lucas, você gosta do Egito, Lucas? Oi, tudo bem, Araújo? Só olhar para o meu braço aqui, eu tenho o Anubis tatuado aqui. Foi uma tatuagem bem complexa, durou umas 5 horas. Eu suportei a dor durante 5 horas pelo Anubis. Então eu gosto muito da mitologia do Egito, gosto muito dos deuses do Egito. Eu queria agradecer a Karina pela presença, queria agradecer toda a equipe do Estúdio 48 aqui. Estamos em mais um episódio aqui do Pense Comigo. Vamos falar de história, vamos falar do Egito, essa civilização milenar. A gente lembra assim dos primórdios da humanidade, já lembra do Egito, né? Que é uma civilização muito, muito antiga e tem muita história para contar. Eu queria convidar você que está assistindo o Pense Comigo a seguir as redes do Instagram do Pense Comigo, a seguir as redes do Instagram do Estúdio 48, YouTube. Então chega lá no Instagram, no YouTube, deixa a inscrição, deixa o like, compartilha, comenta. Lá no Instagram do Pense Comigo do Estúdio 48, lá tem todos os cortes de todas as entrevistas. Então deixa o like é muito importante, é o oxigênio para qualquer canal. Então chegue lá, engaje. No Instagram do Pense Comigo, lá no link da bio, tem o link onde você pode clicar lá e vai para o vídeo integral, além dos cortes. Então lá, compartilha, curta, ajuda nós. E hoje aqui vamos falar de muita história, né, Araújo? Vamos. E de mistérios também. Ah, com certeza. A história, ela conta muita coisa, muita descoberta, mas também nunca conta a história total. Sempre há mistérios a serem descobertos. Não, principalmente o Egito, né? Você vê tantos mistérios assim que até hoje não foram desvendados, né? Exatamente. Inclusive as pirâmides. As Tem pirâmides, você vê assim, tanto mistério, você vê alienígena muito no mito. meio, você vê mitologia, você vê, cara, eu acho que o Egito é uma das civilizações que tem mais mistérios, que até hoje tem muita coisa para descobrir ainda. Você vê assim a pirâmide, assim, até hoje tem muita coisa para descobrir lá. Então, vamos à apresentação da professora Sim, Karina. Karina Cardoso, natural de Votorantim, formada em Letras e História, é autora de 4 livros: O Despertar para o Paraíso, romance de verve espiritual; O Egito para Iniciantes, conta um pouco do que foi essa grande civilização; Fragmentos de Karina, livro de poesias e contos; e, finalmente, Elas por Mim, quando passou 6 meses conversando com senhoras que moram em uma casa de repouso, e publicou essa bela experiência. 2 desses livros estão aqui: O Despertar para o Paraíso, aqui, e este outro, O Egito para Iniciantes. Karina, mas o seu perfil vai muito além dessa breve apresentação, claro. Quem é Karina Cardoso? Karina por Karina, Karina segundo Karina. Bom, eu nasci em Votorantim e morei lá até me casar. Depois me casei, mudei para Sorocaba. Em 2008, começa a minha vida de escritora, né? Em 2008, numa bela manhã de sol, eu abro o jornal Cruzeiro do Sul, a gente assinava papel ainda, né? E tá lá na oficina Grande Otelo, que abriu uma oficina de produção literária. Eu olhei para aquilo e falei, quer saber, vou fazer. E a partir de então comecei a escrever, né? E escrevi, e no final dos anos 90 eu já era apaixonada pelo Egito.
né? Ganhei um livro chamado Ramsés, o Filho da Luz, do Christian Jacques. E é uma série são 5 livros. E ali fui abduzida para o Antigo Egito, não teve jeito. E comecei a ler, a assistir tudo que me caía às mãos, né, sobre o tema. Na época eu não tinha tanto acesso à internet, tanta facilidade de pesquisar como tenho hoje. Mas, assim, tudo que me caía às mãos, eu lia, debulhava, né? Gostava muito. Até que um dia, fui fazendo oficinas de escrita. Meu marido olha para mim e fala: por que você não escreve sobre o Egito? Estou estudando tanto, fez oficina de escrita, e eu escrever. Sim, escreva, comece. Sem pressão, né? Não tem contrato, nada, comece a escrever. E eu resolvi aceitar o conselho e saiu aqui esse livro, né? Fui estudando bastante, é o resultado de tudo que eu li, estudei, assisti, todos os livros, é um compêndio aí, uma compilação. E em 2019 eu consegui fazer faculdade de História, né? Fiz faculdade de História e comecei a participar de mais grupos, né? Já tinha vários grupos no Facebook. Aí um dia uma professora estava sorteando um cursinho sobre o Tutancâmon, uma professora específica de egiptologia. Tanto que ela me deu muito apoio, aprendi muito com ela. E eu acabei ganhando esse sorteio, ganhei o curso. E a partir de então entrei para os grupos dela, né? Ela me chamou, entrei para os grupos dela. E fui me aprimorando cada vez mais essa parte de egiptologia. Faço parte de vários grupos sobre egiptologia especificamente. E é uma área assim, que eu gosto muito, me encanta e se fascina, esse mistério, né? Vocês mesmos falaram aí, esse mistério, né? Foi ou não foi? Tanto que vou contar um pouquinho do mito do Anubis. Eu acho muito engraçado até esse mito. Porque o Anubis, ele é filho de Néftis, que era irmão de Ísis, Osíris e Set. Eram 4 irmãos. Ísis, Osíris, Néftis e Set. Pois bem, um belo dia, o Osíris era casado com a Ísis, o grande amor dele, que é minha grande mãe, né? Para quem não sei se dá para ver, que eu mantenho comigo. Uhum. E um dia o Osíris acaba passando a noite com a Néftis. Eu acho muito engraçado, né? Eu sempre pergunto, ele é muito espertinho, né? E ela também foi muito espertinha, não ter falado que era a irmã errada, porque elas eram muito parecidas. Sim. E como ela falou que era a irmã errada, né? Mas tudo bem, passaram a noite juntos lá. E ela ficou grávida de Anubis, a Néftis. E com muita vergonha de ter passado a noite com o irmão cunhado, ela acaba dando o Anubis para Ísis cuidar. Então, o Anubis é meio irmão do Horus, que esse sim é filho de Ísis e Osíris. Ele tem toda essa história aí, que eu acho até meio poética e engraçadinha, né? Porque como que ela não falou que era uma errada, né? Até hoje eu me conformo com isso. Mas tudo bem. E ele é um deus do embalsamamento, né? Para os quemetistas, que na verdade o Egito não chama Egito, chamava Kemet, né? A lodo negro, devido àquele lodo que sai do Nilo, aquela terra negra, né? Kemet. E para os quemetistas é uma religião que eles tentam refundar aquela religião antiga, umas práticas, né, da religião antiga. Ele é o que abre os caminhos, né? Quando você cultua Anubis, você quer que abra os caminhos, está precisando que alguma coisa aconteça, né? Então não é necessariamente o Deus assim do inferno, por exemplo, é o Deus que abre o caminho para tal lugar, é isso? Porque ele abre os caminhos exatamente porque ele leva o morto até os íris, né? Sim, ele acompanha em todo o processo. Ele leva até o submundo, por exemplo. Esses nomes, a gente pode vê-los como mitos ou como deuses? Mitos, assim como na mitologia grega, ou deuses? Não, são mitos mesmo, na mitologia grega eram deuses, assim como na mitologia são grega deuses também eram né? deuses, né? Engraçado a relação que eles têm com o comportamento humano, né? Como nessa questão aí afetiva que você os deuses contou. gregos eram muito, muito humanos, né? A Hera mesmo era super ciumenta, a Afrodite toda faceira, né?
E, enfim, os outros deuses, Ou eram seja, muito eles humanos. expressam os aspectos humanos como Sim. ciúme, vaidade, intriga, né? Um querendo Sim. derrubar o outro. Já, porque assim, na Grécia você poderia ver os deuses na rua. De repente você via a galera andando na rua, tudo bem, né? Ah, tudo bem, né? Já no Egito, não, a relação com os deuses era um pouco diferente, um pouco mais separada, né? Os deuses É como se fosse das mais pessoas. divindade, né? Tanto é que na Grécia, tipo, os deuses eram mais humanos, né? No Egito, assim, muitos deuses, eu não sei se Sim, todos, mas muitos, assim, não são humanos, são tipo animais, né? Então tem essa diferença também. sim. Interessante que no Egito você não pode falar sobre a história do Egito, sobre economia, sociedade, sem falar de religião, não tem como. É impossível. Bastava tirar a religião, você não consegue estudar o Antigo Egito. Tá? O poder da religião lá era muito grande, a religião funerária, né? Tudo era o pós-morte. Anubis é uma figura ligada com morte, né? Com a morte. Sim, assim, porque eles... Vamos supor que fosse um faraó, Carlos Camon, tá? O Lucas Camon. Tá? Você morreu. Isso é claro, para a alta sociedade, vamos falar assim, no início da era da mumificação, né? Depois foi ficando mais comum para os nobres, sacerdotes, mas antes basicamente era uma elite que era mumificada, que era um trabalho muito caro, né? É, só os reis Então tinham... você morreu, tá? O Carlos Camon e o Lucas Camon, né? Você vai ser por 70 dias o seu corpo vai ser tratado, 70 dias de mumificação, vai passar por um processo de secagem, por um sal chamado natrão, é um sal muito comum lá. Então, seu corpo vai ser ressecado, seus órgãos vão ser retirados, né? O cérebro era o primeiro, porque eles não davam a menor atenção para o cérebro. O coração era o único que ficava, por isso que a pesagem do coração é tão importante. Eu vou chegar lá. E aí eles colocavam seus órgãos, né? Pulmão, intestino, fígado e estômago. Em cada um no vaso canopo. Tá? Cada um representado um deus, representado por um deus protetor. Aí você ia ser mumificado, você ia ser enterrado. Bom, daí ia ter o ritual de abertura da boca. Um sacerdote sen, seria um sacerdote máximo, sumo sacerdote. Ele é representado muitas vezes na iconografia, né, onde você vê os hieróglifos, aquelas pinturas. Ele está geralmente com uma roupa de leopardo. Se vocês verem aí qualquer coisa com uma roupa de leopardo, é o sacerdote sen, é o sumo sacerdote. Então ele vai fazer o ritual de abertura da boca. Ele vai pegar um enxó ou uma flor de lótus, que a flor de lótus significa vida, né? Você vai respirar, ele vai colocar, lógico, já com você morto, a sua múmia, né? E você vai acordar no que a gente chama de Anduat, um mundo oculto, um mundo inferior. Tá? Você vai acordar lá. Tudo isso era uma crença muito forte para eles. Tá? Para a gente parece meio historinha da carochinha, mas não é. Toda a cultura deles era baseada nisso. Tá? Então, vocês acordaram, os camões aí acordaram. Aí você vai passar por todo um processo. Tá? Você vai matar a semente Apófis. Tá? A semente Apófis, ela queria comer sua alma. Então você tinha que lutar com a ajuda de outros deuses. Tá? A deusa Átora, a deusa da festa, da alegria, ela também é uma deusa que te ajudava lá. Enfim, Ra, né? Então você ia ter essa ajuda nas 12 horas noturnas. Você ia passar 12 horas ali. Você ia passar por vários processos, matar vários monstros, passar por vários... Enfim, você ia chegar ao que nós chamamos de Amenti, a sala das duas verdades. O que é essa sala das duas verdades? O que são essas duas verdades? A sua verdade e a verdade do seu coração. Aí você ia passar por 42 juízes, depois eu vou chegar lá também, o número 42 é muito importante para os egípcios, tá? Vou chegar à história mesmo, não à mitologia. Bom, você vai passar por 42, que estavam pintados ali na tumba, tá? E você ia declarar as 42 leis de Maat. Que é Maat? Maat, ela é tratada como deusa, mas ela é mais um princípio da ordem, da harmonia, a lei, a regra. Tudo tinha que ser de acordo com Maat.
seria a lei. O que são essas 42 leis? Não, não deixei, não matei, não roubei, não traí minha esposa, não deixei ninguém passar fome, não deixei ninguém passar sede, ajudei quem eu podia, mais ou menos nesse sentido, tá? As 42 leis para 42 juízes. Aí sim, ia ser pesado seu coração. Daí, por isso, eles deixavam o coração no corpo, né? Porque eles achavam que se pensava com o coração. Aí o Anubis, ele ia pesar o seu coração em uma pena. A Maat, ela é representada por uma pena, né? De ave, e ele ia colocar seu coração e uma pena. Se ele fosse igual, você seria um justo de vós, tá? Você seria gentiamente um justo de vós, tá? Seria um justificado. Você seria uma pessoa que não passou no teste. Aí você poderia viver tranquilamente a sua vida no além-vida, tá? Você poderia escolher 2 vidas. A Jet, que seria com Osíris, e a Merré, que seria com o Ra. A Jet seria aquela vida cíclica, seria aquela vida tranquila. Nada muda. Você poderia ter o campo dos juncos, onde você ficaria ali sentadinho tomando seu chá, e você tinha os Shabits, que não sei se vocês já viram aqueles bonequinhos, que normalmente eram enterrados juntos, né? Que seriam os seus servidores. Eles iam trabalhar para você. E você ia ficar ali tranquilo, tomando seu chá, viver a vida inteira, o resto da eternidade ali. E a outra opção? É uma opção. Já a eternidade Merré, que seria a eternidade de Ra, ela é cíclica, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Porque no caso, Ra é o Deus que representa o Sol, representado pelo Sol. Então é cíclico. Né? Você Mais pulsante, imagina assim. Sim. Você poderia ser constante. Mais atraente também. Atraente. Mais adrenalina. O outro é mais monótono. Tá. Isso se você passasse. Agora se você não passasse no teste, se seu coração fosse mais pesado que a pena, se fosse uma pessoa má, mentirosa, enfim, você seria comido literalmente, sua alma. Então, eu já estava falando sobre isso, pela deusa Amit. Amit era representada pelos 3 animais que eles mais temiam: o crocodilo, o leopardo e o leão. Tá? Ela é uma mistura, a iconografia dela era extremamente temida pelo egípcio. Tá? Você seria comido por ela e não teria, mas você teria sim a segunda morte. Seria um paralelo, assim, uma comparação, como a ideia que a gente tem hoje do inferno e do diabo. E do paraíso, seria, né? Mais assim. ou menos aí ou está errado? Só que você não ficaria mais. Se a Amit te pegasse, você sumiria. Esse você deixava de existir, assim, virava pó. É que a gente chama de segunda morte. Sim. Tá? O maior medo que o egípcio tinha naquela época era a segunda morte, a ser esquecido. Por isso, nas tumbas, as grandes pessoas ricas e famosas, a família tinha que ir lá falar o nome. O nome era muito importante. Tinha que fazer doações, né, de comida, Só que para não ficar levando comida, bebida todo dia, eles pintavam aquilo. Eles acreditavam realmente que a pessoa se alimentava lá, né, que aquilo ia prover a pessoa do outro lado. Aí esse símbolo que você está contando lembra as pirâmides, inclusive, que eram para que os faraós permanecessem na lembrança, na memória dos egípcios. E esse ritual, assim, é só as pessoas, assim, os faraós, as pessoas importantes que passavam, ou assim, toda a população egípcia passava por esse ritual, ou só os nobres? Não entendi. Só os nobres passavam por esse ritual? Ou todas as pessoas egípcias? Depois a mumificação, toda pessoa passava por esse processo. Toda pessoa. Só que a mumificação em si era um processo muito caro. Então só os nobres passavam, assim, só os faraós, assim, as pessoas importantes. Só os ricos, Eram feitos na Per Ankh, né? Casa da vida. Per é casa. Ankh é esse cruzinho aqui, né? A cruz egípcia, a cruz ansata, é o símbolo da vida. Esse é o da vida. Isso que você está mostrando a gente pode entender como um amuleto. É um amuleto. Eles colocavam um amuleto na pessoa. Tanto que o Ankh também ia muito. Muitas pessoas eram mumificadas com o Ankh. O escaravelho também era significa proteção? Proteção da vida. Da vida. Né? O ouro de Horus também é um símbolo. Eu tenho meu ouro de Horus lá.
A olho de Horus é assim, um símbolo bem famoso também. Uma A proteção, proteção também, né? Aquele que vê, ajuda na sua visão, você o olho que tudo vê. tem mais esclarecimento. Sim. A ouro de Horus. Uma questão também que todo leigo pergunta de quantos a civilização egípcia ela data na história ela data de quando assim, de quantos mil anos passaram Exatamente, o início dela, a origem? Chegou onde eu queria. Agora vamos falar de história mesmo, tá? O egípcio, assim como o brasileiro, é uma salada, tá? É uma salada de povos ali, em torno de 9, 8 mil anos. Esses povos, vários povos, começaram ali a se alocar nas margens do Nilo, tá? Começaram a se juntar ali e criaram, e com o tempo foram criados os nomos, são 42 nomos, tá vendo como 42 é muito importante para eles? 42 nomos, que eram vilarejos, pode dizer de vilarejos, cada um tinha o seu governador, e cada um tinha isso, e cada um tinha os seus deuses que eram cultuados, os deuses mais antigos ainda. Bom, claro, obviamente, o ser humano não consegue ficar quieto, começou a haver conflitos entre esses nomes, né? E até que foram criando alguns nomes do norte e alguns nomes do sul, tá? O Alto e Baixo Egito. Por incrível que pareça, no Egito, o Alto Egito é o sul, porque o Nilo, por causa do Nilo, ele desce. Aqui o Nilo tem o sul fica mais alto. Tem o destino do rio é lá embaixo, então. Isso. E o norte é baixo. Né? Então, se fala em Alto Egito é o sul. Sim. E o Baixo Egito, que eram as duas terras, os nomos que... Aí veio um grande guerreiro chamado Narmer, ou Menes, também ele é conhecido por Menes, ou Narmer, um grande guerreiro do sul, dos nomes do sul. E ele juntou o Egito, ele ganhou a guerra com o norte, e ele juntou o primeiro faraó da primeira dinastia, né? Isso que eu contei até agora, o Egito pré-dinástico. Ele unificou o Egito? Ele unificou as duas terras. As duas terras. Né? Ah, sim. Senhor do Alto e Baixo Egito. Isso foi por volta de 9.000 a.C. Isso, né? E ele unificou o primeiro faraó da primeira dinastia. Bom, a partir daí temos o Egito dinástico, faraó, né? Egito faraônico, que vai, na verdade, houve 30 dinastias, né? Houve 30 dinastias e foi até Nectanebo, que é o último faraó mesmo, tá? E teve períodos intermediários, o Egito foi muito invadido, onde não era controlado exatamente por faraós, mas pelo líder de quem invadiu. Houve 3 períodos intermediários, né? Então, a história é muito complexa, são 3.000 anos. E tem uma hora que os governantes começam a se chamar Ramsés. Quando que isso acontece? Sim. Os Ramsés antecederam os faraós? Sim. Sim. Então primeiro foi os Ramsés, depois os faraós, é isso? Isso. Bom, até que a gente vai passando um pouquinho, na 4ª dinastia, foi a grande era das pirâmides. Né? Nessa época foi construídas as pirâmides. De Djoser, que era um faraó, né? Tinha lá o seu engenheiro, que depois ele foi até cultuado como deus. Nós temos de Imhotep uma estatuazinha pequena, lá no Museu do Cairo, em Imhotep, e ele projetou a primeira pirâmide, que é a pirâmide em degraus, né? Que é, na verdade, uma mastaba em cima da outra. Que é uma mastaba? Eram estímulos antigos, né? Mastaba em árabe quer dizer banco, desculpem, banco. Qual é aquele banco de praça, retinho assim? Eram vários, né? Colocavam pedras, colocavam muito material ali. E ele resolveu fazer um em cima do outro. Até que criou a pirâmide, em degraus. Né? Essa é a primeira pirâmide conhecida, né, do faraó de Djoser. E essa pirâmide, assim, tinha, assim, salas dentro ou não? Era só por fora mesmo? Não tem nenhum faraó dentro hoje, né? Só o Tutankhamon que está no Vale dos Reis. Né? Sim. Ele ainda está no Vale dos Reis. Na tumba. E essa primeira pirâmide tinha a dimensão das grandes pirâmides que vieram não, depois? Ela era bem não? menor. Era bem menor. Ela tem 30, 40 metros, é bem menor. Então, os tamanhos também refletem a grandeza
Grandeza, assim, do ponto de vista social e de poder Sim, de quem ela representava, né? exatamente, qual que é a- exatamente, porque nessa época os faraós eles eram vistos como semideuses, era a representação dos deuses na Terra, né? A representação dos deuses na Terra, o sumo sacerdote. Depois eu vou entrar em Akhenaton para a gente ver como foi a briga com os sacerdotes, você chega lá, Qual que é a né? maior pirâmide? A maior pirâmide já construída? A maior é a Khafre mesmo, A né? Khafre, Kéops, desculpe, Ah. foi a de Kéops, Desculpe, né? você vai continuar como você falou, mas existe uma, eu pergunto antes, não esqueço, existe alguma conhecimento sobre o porquê desse formato que as pirâmides têm? Sim, tem, porque eles vinham o pôr do sol, né? Que era aqueles raios de sol muito bonitos, né? Em forma de piramidal. Eles achavam que aquilo era o céu chamando. Aquilo era alguém sendo elevado, os deuses chamando, os céus chamando. Aquilo era algo dos deuses, aquele pôr do sol. Daí o formato da pirâmide. Esse formato pontiagudo É de triângulo. seria um atendimento a esse chamado. Isso, Como se fosse tentar chegar a esse chamado, né? Seria como um chamado, né? Os céus estão falando, os céus estão... Os deuses, né? Não é nem os céus. Os deuses estão, de alguma forma, se mostrando, né? E essas pirâmides é tão fascinante, assim, tão incrível, que tem até teorias assim que tem muitos historiadores falam, assim, tem dúvidas se elas foram realmente criadas pelo homem ou com a ajuda divina, a ajuda de algum alienígena, porque naquele tempo, com aquela tecnologia daquela época, criar aqueles monumentos incríveis, aquelas pirâmides gigantes, aquelas pedras enormes. Então a turma assim tem essas teorias assim que os egípcios tiveram ajudas de outras pessoas, assim, de outros seres com tecnologia superior, alienígena ou deuses mesmo, né? Inclusive, de onde vieram aquelas pedras? Como Então, elas que eles, rolaram até ali? Como assim, foram sobrepostas umas às outras? dizem que aquelas pedras eram assim encontradas a milhares de quilômetros e eles arrastaram aquelas pedras milhares de quilômetros até onde foi construída a pirâmide. Era muito louco, assim. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: a Karina adora essa ideia mais esotérica, sabe? Da formação das pirâmides. Essa ideia mais esotérica. Tal. Mas a Misteriosa. historiadora não pode falar muito sim. porque não há provas, não é? Sim. Não há provas, assim, olha, não foram os humanos, né? Até agora não foi revelado nada que contradiga a arqueologia, por mais estranho que pareça. Mas eu confesso que eu gosto dessa ideia, tá? Eu não abandono de todo, não. Apesar de não ter provas, né? Eu me simpatizo com a ideia, né? Não só ela, nossas pirâmides têm vários monumentos no mundo aí que você olha e fala, mas como, né? Foram construídos isso? Não sei, mas arqueologicamente, academicamente falando, não há provas nenhuma. Não Mas tem evidências, né? Não tem eu provas. simpatizo com a ideia, eu Sim. confesso. E dentro dessas pirâmides, assim, é muito perigoso entrar lá dentro? Tem armadilha, tem passagem secreta? Como que é dentro de uma pirâmide? Olha, tem várias salas, né? Tem muitas salas, para se chegar onde estava o sarcófago, né? Sim. Mas não tem armadilhas, não tem nada. Apesar de que hoje, até hoje, a própria pirâmide de Kéops que estão estudada, tem muita coisa ali, muitas salas ali que tem parede, eles não conseguiram abrir, né? Não tem como abrir. Mas eles ainda estão pensando em como chegar do outro lado. Tem algumas coisas ainda. Sim. Mas, em geral, já está bem aberta a vegetação. Você pode entrar, né? Paga lá o ingresso, você pode passear pela pirâmide. Mas tem muita coisa ainda que os arqueólogos, algumas salas que eles não conseguiram chegar ainda. Mas nada, não tem armadilhas, não tem nada disso. É porque a gente vê esses filmes que falam do Egito, tipo aquele filme A Múmia, tem até o Indiana Jones também, que assim, eles mostram as pirâmides, aí mostra a gente entrando dentro das pirâmides para eles conseguir algum artefato, e tem um monte de armadilha, então a gente pensa que é muito perigoso lá dentro, né? Isso é coisa de Hollywood, né? Hollywood, Coisa de então. filme. É bem interessante, mas não tem, né? Mesmo na de Djoser, que é a primeira, né? Depois veio a de Snefru, chamada Pirâmide Vermelha, porque a pedra dela é meio avermelhada, né? Sim. Que é o filho do Djoser, que seria ser o pai do Kéops, né? E foi a grande era das pirâmides, a quarta dinastia, né?
Então, e a partir desse momento, né, nesse tempo todo, o faraó era visto como um semideus. Ele comandava os rituais, ele era tudo. Por isso que eu digo que não tem como falar da cultura egípcia sem falar da religião. Tudo era voltado para a economia, para a mesma economia, tudo tinha que ser aprovado pelos deuses, tudo tinha que ser aceito, aprovado, tudo tinha um ritual. Eu me lembro que eu li um livro chamado A Pedra da Luz, também do Christian Jacques, uma série, e tem uma cena lá que a sacerdotisa conjura a cama, sabe? Ela faz. Eu, na época, não tinha conhecimento, né? Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu falei, nossa, que coisa, né? Que exagero. Achei que fosse exagero do autor. Mas aí eu li um livro também do Christian Jacques, chamado O Mundo Mágico do Antigo Egito. E aí eu fui entender que eles realmente acreditavam nisso. Tudo tinha que, mesmo depois no Vale dos Reis, eles faziam todo o ritual lá para que os deuses aprovassem onde ia ser a tumba. Não era assim, vamos cavando. Tem que ter todo um ritual, toda uma aprovação dos deuses, né? E, então a religião era extremamente importante. Ainda sobre as pirâmides, elas inspiram vários aspectos, até a engenharia. Por exemplo, Sorocaba tem um prédio aqui que por muito Antares, tempo foi né? símbolo de Sorocaba. Era o prédio da... era uma referência, né? É perto do prédio da pirâmide, na rua Arthur Martins, ali, próximo ao Largo de Antares, São né? Bento. Então, era um prédio que ele é visto ainda hoje de vários lugares da cidade e era uma referência. Realmente tem um desenho arquitetônico que parece uma pirâmide mesmo, né? Isso é muito bacana, muito legal. Sim. E você inspira filmes, assim, as artes também. Você pensa ou já pensou ou pensa em algum projeto escrever alguma história de ficção inspirada no Egito, por exemplo? Não, a ideia sempre vem, né? Sempre vem criar uma história. Eu tenho vários livros de ficção, né? Sobre passam no Egito, gosto, tá? Aquela que é fascinante mesmo, mas eles nunca deixam de falar sobre os deuses, de como eram os rituais. Aprendi muito, né? Muita coisa ali procede, apesar da ficção, o pano de fundo procede. O Christian Jacques mesmo ele escreve muito assim, né? Tem lá toda a história de ficção, mas o pano de fundo, né? A história que está acontecendo naquele momento procede, né? E é bem interessante. Você vê o estudo da história egípcia como importante para, a partir daquela civilização antiga, nós entendermos também por que somos a civilização de hoje? Existem paralelos assim que possam explicar? Claro, a história ela é importante sempre, toda definição assim, conhecer o passado para entender o presente e fazer projeções para o futuro. Mas no que diz respeito ao tema desta nossa conversa, a egiptologia, o Egito. Existem paralelos, ou seja, em relação ao presente? É possível pensar, como pensar isso? Com certeza. Por exemplo, a gente usa aliança nesse dedo devido ao conhecimento deles de anatomia, eles achavam que ia direto ao coração. Por isso que a gente usa aliança nesse dedo. Eles achavam que? Que havia um tipo de uma veia, um tipo de um canal uma que veia que levava liga ao aqui até o coração. coração. Por isso que usa. Sim, eles tinham muito conhecimento de anatomia, por quê? Porque eles abriam o corpo. Sim. Por causa da mumificação. Então, em outras civilizações era proibido, né? Na mesma época, em toda civilização deixava mexer no corpo, né? Entendi. Já os egípcios não, eles abriam. Então, o conhecimento que a gente tem na anatomia hoje se deve aos egípcios também, assim, grande parte. Como? O conhecimento que a gente tem da anatomia hoje se deve aos egípcios, porque eles abriam lá, a gente aprendeu muito. Então, conhecimento deles. Aí eles acharam, né? O canal, né? A balança do direito mesmo. A balança tem a ver com a pesagem do coração e a pena. Foi inspirada ali. Essa imagem da justiça? A imagem da justiça. Inspirada no Egito. Dali que veio a imagem da justiça. Sim.
São Nossa, então inspirados muita na- coisa veio do Egito, então a gente não sabia. Sim, e outras, a própria civilização, ideia de civilização mesmo, né? Outra coisa também é que não dá para se falar em Egito sem falar em Grécia e Roma, não tem, principalmente no período ptolemaico, né? Nós não falamos árabe hoje, não somos uma civilização mais árabe, não sei se é exatamente o termo, mas devido à Guerra das Termópilas, né? A Guerra dos 300, não sei se quem recomendo, quem não assistiu o filme 300, apesar de toda a fantasia lá, né? Aquilo procedeu. Houve realmente uma guerra onde 300 homens eles ficaram. As Termópilas é um lugar muito estreito. Então eles ficaram ali porque ia passar menos inimigos, né? Dos Xerxes, Uhum. né? Que não era daquele jeito que o Rodrigo Santoro, tá? Era um humano, não era o Rodrigo Santoro. Então, e o Xerxes não era aquele homem de 3 metros de altura, né? Então, mas aquilo procede. Realmente Xerxes era um inimigo de Leônidas, né? Aí realmente eles lutaram contra aquele monte de persa lá mesmo? Assim, 300 espartanos, Isso. com assim milhares, não sei quantos mil Então, e persas, ali né? eles conseguiram ficar nas Termópilas e passava menos, enquanto isso eles deram tempo para a Grécia se defender também, Ah, entendi. tá? Porque acredite-se que se eles tivessem vencido, o mundo seria muito mais oriental, né? Oriental do que ocidental, né? A Grécia não teria influenciado tanto a Roma, né? Então, a guerra e o domínio por parte de impérios das várias épocas também foram tempos de grande travessia, experiência e sacrifícios, né, no Egito, né? O império, desde o Império Romano, né, o Império Francês, Napoleão esteve no Egito, Sim, quando ele levou também, junto com a comitiva dele, um grupo de cientistas, e foi nessa época que foi descoberta a Pedra de Roseta, né? Pedra de Sim. Roseta. Olha, então a gente também deve muito do que se sabe hoje sobre o Egito ao Napoleão. É. Com certeza, né? O Champollion, François Champollion, ele traduziu a Pedra de Roseta, estava escrito em 3 línguas, né? Demótico, grego e hieróglifos, né? E como ele sabia grego, o que aconteceu? Ele olhou para aquela inscrição em grego e falou: vou tentar achar padrões. E conseguiu, né? Na verdade, a Pedra de Roseta é um manifesto do rei Ptolomeu V, né? Ptolomeu V, aos sacerdotes dele, né? Como documento, ela era um documento que foi feito. Hoje ela está no Museu do Cairo. É uma peça extremamente importante. E ele se dedicou tanto a essa tradução porque ele até desmaiou quando ele terminou, passou mal, ficou uns dias inconsciente. O irmão dele desesperado ali, né, vendo que ele não acordava, mas ele acordou. E hoje, a partir de então, né, começou a traduzir os hieróglifos, as tumbas, né, e toda a documentação. A Pedra de Roseta, eu penso nela como um livro, equivalente, né, um livro. É, E assim, a Pedra de Roseta é uma pedra de quantos metros? Assim, muito é grande? uma pedra grande, tem uns 2 metros, se não chega tanto, e ela está em 3 línguas, né? Nossa. Porque E escritos na pedra. escritos, Na em pedra 3 mesmo. linhas, são 3 E demorou, faixas assim. e demorou quanto tempo assim para a pedra ser traduzida, para ser decifrada ao todo? Olha, pelo que eu me lembro, ele demorou meses. Meses. Ele ficou meses ali, porque não é tão grande também, né? Então ele ficou meses, se dedicou, não dormia, não comia, até que ele acabou desmaiando. É uma E pedra essa- que foi preservada durante muitos Foi séculos. preservado. Se sabe o que teria, com que se escreveu ali, com rabiscos, com relevos, assim, riscando a pedra? Que Pois é, dificuldade. isso era comum, né? Esse tipo de tinha bastante de símbolo obra, também, né? Porque essa era ptolomaica já era mais cristã, né? Já era uma época um pouco mais para frente, né? Quase cristã, um pouco antes de Cristo.
Por falar em guerras, o que podemos conhecer, saber sobre Ramsés e essa sequência de Ramsés? Ramsés era um guerreiro, Ramsés. grande Ramsés guerreiro. II, né, que é o mais famoso, né? Ele reinou por 60 anos, foi um grande construtor, um grande guerreiro. A maior batalha dele é a Batalha de Kadesh, que a Kadesh era uma fortaleza, né? Kadesh é uma coisa muito interessante, porque ele lutou com os hititas, né, para tomar aquela fortaleza. E segundo as inscrições de Tita, eles ganharam. Segundo Ramsés, ele ganhou. Então, segundo o professor que estava falando sobre isso, falou, não importa quem ganhou, né? Havia uma Importa... equivalência de forças, né? Sim, Nessa e ele batalha. tem, quando tem nas inscrições na tumba dele sobre essa batalha de Kadesh, fala que ele ganhou sozinho, que Ramsés, o filho da luz, né? Ele se achava filho de Ra, né? Ele se achava filho de Ra, então o sol deu poder para ele, ele acabou vencendo o exército hitita todo. É muito bonita a contagem dessa história, a contação dessa história na tumba, né? Todo o desenho, toda a história toda bem contada. E nessa época do Ramsés, o Egito era a maior potência daquela época? Assim, tanto de Sim, cultural, de exército, era a maior potência. sim, O Egito chegou a ser, então, ao longo de períodos da história, o equivalente ao que a gente conhece hoje como império, ou seja, a maior Milhares potência de anos, mundial né? conhecida sim. do Houve mundo na época. vários faraós, né, que realmente eram dominadores, né? O Tutmés III, chamado Napoleão do Egito, né? E o Ramsés, Hatshepsut, Hatshepsut, que é a mulher faraó, né? Que é a madrasta do Tutmés III. Vamos começar por ela. Ela era filha de Tutmés I, né? E é muito interessante a história dela. Tutmés I, que a mãe dela era nobre, tá? A Rainha Moses. O pai não, o pai era um general. Tutmés I era um general, um grande general, mas não era nobre. Só que as suas duas famílias, a da Moses e a dele, queriam o poder. Né? Elas queriam o poder. Eram famílias, uma nobre, a outra, apesar de tudo, era muito rica. Eles queriam o poder. Então nasce a Hatshepsut. Para o Tutmés I, ela foi perfeita, porque ela tinha o sangue das duas famílias que queriam o poder. Então não tinha como brigar, porque ela tinha o sangue das duas famílias. Só que ele teve como concubina, tá? Porque antigamente os faraós tinham várias esposas, né? Com uma concubina, ele teve o Tutmés II, que era nobre só nobre por parte de pai. A mãe dele era uma concubina, né? Então, para deixar poder com o Tutmés II, ia ser problema, né? Porque iam continuar brigando pelo poder. Então, o que ele faz? Faz os dois casarem, né? Que antigamente era muito comum, tá? Exatamente pelo mito de Ísis e Osíris, os dois irmãos. Era o mito máximo deles, né? A história máxima deles aí, o mito de Ísis e Osíris. Bom, e ele cria uma seguinte história, que a Hatshepsut não era filha dele. Que quando ela foi concebida, foi Amon, o deus Amon, que era um deus máximo naquela época, o deus mais cultuado, mais respeitado, que tomou o corpo dele. O deus Amon é tipo o deus mais poderoso, assim? É tipo um Zeus para a mitologia grega ou não? Não, não. Seria... São mitologias diferentes. Ah, tá? sim, tipo, não tem o Algumas coisas dá para comparar, mas algumas não. Ah, sim. E o deus Amon tomou o corpo dele e ele concebeu a Hatshepsut. Né? A Hatshepsut, então, era filha de Deus. Então, ela tinha que ser respeitada, ela tinha que ser ouvida, ela tinha que ser obedecida. Ele deixa isso na tumba dele, tá contando essa história. Tá? Ele deixa isso por escrito. Então, os sacerdotes que tinham esse imenso poder tiveram que engolir. Né? O Tutmés III morre, o Tutmés II morre, o marido, né? Marido e irmão, deixando um filho, não com ela, mas com a segunda esposa, do Tutmés III. Muito bem. Ela cuida, ela fica como interina, que o verdadeiro faraó seria o Tutmés III, né? E só que quando o menino cresce, ela resolve que ela é ser o faraó, nem rainha.
Tanto que ela é, muitas vezes, mostrada com a barba. Ela tem uma coisa muito interessante com a barba, se vocês virem assim, uma figura com a barba lisa, né, sem desenho nenhum, o Faraó estava vivo. Se você vê com detalhes, o Faraó já estava morto, quando foi feita aquela figura, né? Então, ela resolve, muitas vezes ela é mostrada com aquela barba, ela se torna Faraó, né? Outra curiosidade, que eu queria que a gente colocar já, senão não dá tempo. A Cleópatra. O que se sabe sobre a Cleópatra? Você estava me falando antes da entrevista que existiu mais de uma Cleópatra, Sim. entendeu? Então, o que nós podemos saber sobre a Cleópatra que no âmbito aqui da indústria de massas ficou muito famosa graças ao cinema, né? Com a Elizabeth Taylor, aquele filme que teve uma produção conturbada, né? Ali foi estressante e a produção. Mas é um grande filme, é um dos maiores filmes de Hollywood. É um clássico, né? Então, o que se sabe? Então, aí a gente fica mais assim, claro, os leigos como nós, não os estudiosos, a gente pensa que houve uma Cleópatra só e a gente sempre lembra da Elizabeth Taylor. Sim. Né? O esplendor da beleza dela. Falar em Cleópatra, eu achava que só tivesse uma, que é aquela que se relacionou com Júlio César e com Marco Antônio, né? Que eram os imperadores romanos. E também eu achava que Cleópatra era tipo um título, que nem Faraó, que nem César, no Império Romano. Bom, vou falar rapidinho sobre o período ptolomaico, tá? Para a gente ter uma ideia de como isso começou e para chegar na Cleópatra. O que é o período ptolomaico? E o Alexandre o Grande, começa lá com o Alexandre o Grande 300 anos antes, dá mais de 300 anos antes. Ele está brigando contra os persas, o Dário III, né, o rei persa, a pedra no sapato dele. Sim. Muito bem, ele chega ao Egito para descansar, Dário III foge em uma batalha, ele chega ao Egito para descansar. Ele se autoproclama faraó. Tá? Como os egípcios estavam querendo se livrar dos persas, foi uma benção. Tá? Alexandre chegou lá. Ele chegou como salvador. Chegou lá, ele se autoproclama, ele vai ao oráculo, lá o oráculo diz que ele é o faraó e tal. Muito bem. E Ptolomeu era um grande general, amigo de infância dele, foi criado junto ali na nobreza, né? Ptolomeu I, né? Ptolomeu I, uma pedra de Roseta, é Ptolomeu IV, né? Quinto, desculpe, Ptolomeu V. Então houve vários Ptolomeus. Muito bem. Esse Ptolomeu I é grande amigo de Alexandre. Passa um ano e alguma coisa, o Alexandre fala, já descansei, já me curei, todo mundo está tudo bem, vamos voltar atrás do Dário III. E ele segue atrás do Dário III, deixando o Ptolomeu para cuidar do Egito, né? Administrando o Egito, num homem de confiança. Alexandre vai morrer um pouco tempo depois, tá, de malária, febre amarela, uma morte tão ridícula, né, para um homem tão grande. Ele vai morrer tão conquistador, né? Ele vai morrer um pouco tempo depois, e o que acontece? O Ptolomeu I, ele vai se autoproclamar faraó. O Alexandre morreu, ele não era faraó, tá? Ele não agia como faraó. Os costumes faraônicos já tinham sido dispersos há muito tempo. Tá? Tem que pensar em faraó, os costumes faraônicos, aquela religião, né, já tinha sido dispersa. Havia um único templo, que até Cleópatra vai se casar nele, que é o templo de Philae, que é o último bastião da religião egípcia. Vou falar um pouquinho dele depois. Bom, Ptolomeu fala, então agora eu sou faraó. Só que o problema é o seguinte, ele retoma os costumes faraônicos, que é culto a Ísis e Osíris, que é casamento entre irmãos. Aí começa toda a era ptolomaica, tá? Tem Ptolomeu V, que vai nos dar a pedra de Roseta. Até o quinto foi tudo bem. Depois aí foi uma briga de família, pai matando filho, irmão matando irmão. Foi uma briga muito grande. A era ptolomaica foi conturbada. Essas brigas de família são antigas também. Esse Ptolomeu aí foi o primeiro, né? Ptolomeu I. Isso. Foi o que começou a era ptolomaica. Muitos impérios caíram por causa de brigas de família. Própria Roma. Sim. Bom, aí chegamos, enfim, a nossa Cleópatra VII, Filopátor, né? Ela era filha do Ptolomeu XII, 12º, Ptolomeu Auletes.
que já estava ali tentando negociar com Roma, tentando uma independência, mas fazendo amizade com Roma ali, porque Roma já estava todo aquele poder dela, né? E como sempre, briga de família, tá? Quando ele morre, os irmãos, tem o Ptolomeu XIII, que é o irmão dela, tem Arsínoe e tem a Berenice, que são as irmãs, eram os 4 irmãos. E eles tentam ali pegar o poder Arsínoe mais ainda, né? E ela tenta matar a Cleópatra foge, né? Aí tem aquela cena icônica, né? Que César chega e ela sai do tapete e tal. Realmente ela chegou Aquilo realmente existiu. escondida, né? Ela quer voltar para o palácio, ela não sei como forma que... Porque o pai dela falou para ela ser a rainha como irmão, só que o irmão não aceita, nem a irmã. E quando o Júlio César ele vai atrás do Pompeu, né? Aí vamos voltar um pouquinho para Roma. Roma estava numa confusão também, né? Júlio César atravessa o Rubicão, que é aquele rio, né? Que é aquele rio que não se podia se atravessar armado. Ele volta das guerras galhas, né? Com relação a essa travessia do Rubicão, foi aí que ele falou a sorte está lançada? Isso. Portanto, eu tenho tatuado aqui também. A sorte está lançada. Tem até um conto de um brasileiro, José Cândido de Carvalho, por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon? Rubicão, exatamente. Esse é Um Rubicão. conto fantástico. Né? É um rio, né? Entre a fronteira da Itália. E ali era expressamente proibido por Roma, né? Atravessar armado. Só que César tinha um ego gigante, né? Ele volta, está cheio de problemas em Roma. A filha dele era casada com o Pompeu, né? A filha dele era casada com o Pompeu. A Júlia morre. Ele já não se dava muito bem com o Pompeu. Ele precisava do dinheiro do Pompeu. O Pompeu era rico, que era o triunvirato ali, para manter o triunvirato. Assim, né? o Pompeu financiava as campanhas militares dele? Que era ele, o Lépido e o Pompeu. Né? Então, Lépido não, desculpa, Lépido vai ser no segundo triunvirato, o Crasso. Sim. Era ele, o Crasso e o Pompeu. Bom, o que acontece? Eles... Como a Júlia morre, que era filha do César, a Júlia morre durante o parto, eles já não tinham mais nada a ver com Pompeu. Aí eles realmente declaram guerra. Pompeu foge e vai parar no Egito, né? Passa por uns lugares. César chega ao Egito, aí tem aquela cena icônica, tal. Não foi fácil também, um período fácil. César não chegou chegando, né? A gente tem essa ideia que César chegou chegando no Egito, casou com a Cleópatra, não foi bem assim. Ele teve também muita resistência. Teve que batalhar lá também, teve batalha. Teve muita resistência, né? Então, e aí tem aquela série na Netflix, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, que é Cleópatra Negra. Né? Houve muita polêmica, isso não sei o que estou falando, são os professores que nos acompanham, inclusive o Tomás Toledo. E o que acontece? Os Ptolomeus eram muito fechados. Por que a Cleópatra não poderia ser negra totalmente? Eles eram muito fechados, tá? Eles nem falavam uma língua egípcia. Tá? Havia 3 grandes povos em Alexandria, né, nessa época. Os gregos, né, pelos macedônios, né, a elite, os judeus e os egípcios nativos. Essa nossa Cleópatra, a 7ª, que a gente conhece mais, ela foi a única que aprendeu a falar a língua egípcia. Eles eram muito fechados. Como o Ptolomeu I lá atrás tinha retomado os costumes faraônicos, eles casavam entre eles. E eram brancos. A mãe da Cleópatra não se sabe quem é. Não se sabe. Tá? Que pode ter sido ela ser morena, né? Uma segunda esposa. Né? Não era realmente esposa da rainha, né? Filha da rainha. Era uma segunda esposa. Pode ter sido uma nobre, né? Pele mais amorenada, tipo a sua, assim. Ou mais amorenada ainda. Daí sim ela ser morena. Não ser uma Elizabeth Taylor, aquela branca como Elizabeth Taylor. Tudo bem. Tá, mas negra totalmente não, por causa do próprio período ptolomaico, era muito fechado. O pai era branco, com certeza. Né? O Auletes era branco, com certeza. E então ela pode ser mais amorenada. Né? Aí tem esse mistério. Tem uma arqueóloga argentina que está vasculhando um lugar chamado Taposiris Magna, né? Que é o lugar onde claramente ela pode ter sido enterrada ali, né? Ela pode ter sido enterrada ali. Ela está quase achando
o túmulo da Cleópatra. Ela tem certeza que estava nesse lugar. Ela está lá, está escavando, está trabalhando ali já faz tempo. Achou muita coisa interessante, mas o túmulo da Cleópatra mesmo não. Né? E quando ele perde a batalha de Ácio, né, não sabe nem se ela realmente se matou mesmo daquele jeito que é contado na história, com a serpente, mas como cantaram, ela morreu, se mata também. Carina Cardoso, esse é um tema fascinante, cheio de histórias, de mistérios, que nunca acabam, né? Que nunca acabam. Não, é muita história, muita... E eu gostaria de perguntar, você oferece curso também no Sim. seu canal, né? Fala um pouco sobre, descreve esse curso para quem se interessar. Bom, eu tenho 2 cursos, um sobre o período ptolomaico, onde eu conto com mais detalhes disso aí que eu estou falando, falo um pouquinho sobre alguns ptolomeus, né, chegando a Cleópatra, E um sobre a 18ª dinastia, que é a dinastia da Hatshepsut, a dinastia do Akhenaton, que é aquele rei problemático, aquele rei que talvez o faraó mais estranho. E esses 2 cursos estão no seu canal? Estão no meu canal. Qual é o nome do canal? Então, no caso eles são pagos, né? Eu disponibilizo as aulas, se você procurar, tá? Se quiser mandar um direct para mim no Carina Cardoso 08, que é o meu Instagram, para quem tiver interesse. Né? E o seu canal no YouTube qual que é? Seu canal no YouTube? Então, meu canal no YouTube é Carina, professora Carina professora Cardoso Carina, mesmo. Mas eu tenho pouca coisa lá. Eu confesso que tem mais as aulas mesmo. As as aulas são esse mecanismo aí que você descreveu. É Carina Cardoso 08, que é meu Instagram, né? Pode mandar um direct lá, ele tem interesse nos seus cursos. Aí eu passo os valores, passo certinho e disponibilizo as aulas. Posso mandar pelo WhatsApp, por e-mail. Mando os vídeos com as aulas prontas já, né? E são 4 aulas de cada curso, né? E são assuntos bem interessantes, assim. O Akhenaton foi um faraó bem polêmico, né? Ele resolve dizer que não, agora você vai ter um deus, o deus Atom, né? E o seu Instagram qual que é? Então, Carina Cardoso 08. Cardoso 08. Carina Cardoso 08. Pode me mandar um direct lá, tranquilamente, que eu disponibilizo, né? Um pouquinho sobre esse faraó tão polêmico, que até fiz meu TCC do curso de história sobre ele. Né? Ele resolve que vai ter um Deus só, e aí vem o poder de sacerdotes, que a gente tinha comentado, né? Sim. Ele tira o poder de sacerdotes. Então, infelizmente, a gente é sempre Tem interrompido tempo, pelo tempo. O tempo tem é um assim, limite. quando a conversa assim é muito boa, é incrível, o tempo voa, assim, a gente nem percebe. Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo que a gente nos resta para que você faça as suas despedidas. Suas considerações finais. Suas considerações finais ao nosso público, por favor. Agradeço muito o convite, de falar sobre um assunto que eu gosto tanto. Né? Esse assunto é tão gostoso. Obrigada para quem assistiu. Espero que tenham gostado. Podem mandar comentários lá quando sair o vídeo completo no YouTube, ou pode mandar direto para mim no meu direct, da Carina Cardoso 08 no Instagram. Vamos conversar, quem tiver mais interesse sobre os assuntos, sobre os cursos. Vamos conversar sobre isso, pode mandar direct lá que eu vou atender com todo carinho. Lucas, e você? Quais são as suas considerações finais? Eu queria agradecer a Carina pela presença, pela grande aula que ela nos deu aqui sobre o Egito, sobre a mitologia, sobre toda a história dessa civilização milenária e fantástica, que tem muitos mistérios. Eu queria agradecer a toda a equipe do Estúdio 48, e para você que está assistindo, siga as redes lá do Pense Comigo, o Instagram do Estúdio 48, do Pense Comigo, se inscreva lá no YouTube, ajude a gente para fortalecer o canal, para fortalecer nossas redes sociais. É isso aí, muito obrigado pessoal pela sua audiência. Eu também gostaria de agradecer a você, a generosidade da sua atenção, por estar nos assistindo. E gostaria de completar uma observação. Quando a gente tem um tema assim fascinante, muito grande, que a gente não dá conta em uma hora, existe um lado bom também. O lado bom é de que ficou muita coisa para ser contada e ficou muita curiosidade para ser ainda desvendada, e fica aí a possibilidade de um dia a gente convidar novamente, um dia próximo, a professora e escritora Carina Cardoso, Sim, com para a certeza. gente voltar a conversar sobre outros aspectos. Claro que abordaremos aí
outros aspectos que não foram abordados hoje aqui. Sim, com certeza. bom? Vamos chamar de Será um novo. prazer. Muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se no canal e Pense Comigo também vai estar no meu canal, @escritor Araújo. Conto com você. Até a próxima. Valeu, obrigado. E acabamos. Pô, deu certo.